Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje, enquanto eu pinto a minha unha, a gente vamos conversar um pouco, na verdade eu vou conversar com vocês sobre um assunto que eu já tô há algum tempo falando sobre ele, né, que eu disse que eu ia abordar nos meus vídeos e até então eu ainda não soube como começar. E hoje, enquanto eu pinto a minha unha, eu decidi conversar com vocês, falar sobre o que aconteceu comigo, como foi passar pela depressão, síndrome do pânico, anorexia. A gente vai conversar um pouquinho sobre esses assuntos, então vamos lá. Gente, bom, para começar, eu enfrentei a síndrome do pânico muito cedo, sabe? Quando eu tinha 9 anos, eu conheci a síndrome do pânico, que nada mais é medo, né? Acompanhado com várias outras coisas. Eu tinha 9 anos quando eu tive medo de morrer. Foi a primeira vez que eu senti medo de morrer, que eu comecei a pensar na morte como uma coisa que estivesse para acontecer, vamos dizer assim. Então eu tinha muito medo de sair de casa, eu tinha medo de sofrer um acidente, eu tinha medo de perder minha mãe, meu pai, eu tinha medo do que poderia acontecer com a minha família. E medo do que poderia acontecer comigo também, com as pessoas que eu gostava, que estavam ao meu redor. Então eu comecei a não querer sair de casa, a chorar muito todos os dias por diversas coisas. Se aparecia alguém com câncer, eu achava que eu ia ter câncer. Se alguém morresse de acidente, eu achava que eu ia morrer de acidente. Então, assim, a gente começou a enfrentar a síndrome do pânico, que de início ela foi tratada com antidepressivos naturais. Gente, se vocês ouvirem os barulhos, é os carros passando na rua, pode ser que eles estrovem, mas não tem como evitar, né? Então, vamos prosseguir. De início ela foi sendo tratada com antidepressivos naturais. E isso quando eu morava em Curitiba, como eu já disse, eu tinha apenas 9 anos. Quando a gente veio embora pra cá, assim, logo de início eu já tava bem melhor, sabe? Bem melhor do que no início, mas ainda continuava com vários medos. Eu não dormia no meu quarto, eu dormia com a minha mãe, com meu pai. Então, assim, era bem difícil, mas aqui a adaptação foi bem melhor do que lá. Então, a gente começou a tratar de uma outra maneira. Eu comecei a praticar exercícios físicos, participar de esportes, treinar vôlei, comecei a socializar, né, dentro da escola. Então, começamos a trabalhar em cima da síndrome do pânico, que foi uma fase bem importante para mim. Saindo daí, quando eu completei meus 12 anos, eu comecei com aqueles namorinhos de escola, sabe? Coisinha de pré-adolescente. E foi quando eu tive a primeira desilusão amorosa, vamos dizer assim, e eu conheci a anorexia. Eu comecei a passar por transtornos de anorexia muito cedo, eu tinha 12 anos. Aos 12 anos eu pesava 63 quilos e foi a primeira vez que eu fui chamada de gordinha. E assim, pra mim sempre foi muito normal o meu peso, nunca foi uma coisa assim que me incomodasse ou que eu percebesse que eu era gordinha. Gente, voltando no assunto, eu tive que parar pra atender uma cliente que chegou aqui na loja, porque eu tô aqui, né, agora que eu tô trabalhando, então eu tô aproveitando pra gravar e passar os esmaltes na minha unha. Então, voltando ao assunto. O meu peso, ele nunca foi uma coisa que tivesse me incomodado antes. Apesar de que eu realmente estava mesmo acima do peso, para minha idade, para minha estatura, eu estava um pouquinho acima do meu peso, mas nunca tinha me incomodado antes, eu nunca tinha percebido que eu estava acima do peso. Até que então eu fui chamada de gordinha, sabe? Ai, aconteceu muitas rejeições na época. Eu não era muito de fazer amizade assim com as meninas, eu tinha mais amizade com os meninos, então foi uma fase um pouco difícil. E eu precisei passar no médico devido a algumas coisas que ocorreram comigo, e a doutora falou que eu tava acima do peso realmente. Então foi quando eu descobri a anorexia. Em menos de 3 meses eu emagreci 17 quilos. Eu comecei a baixar meu peso muito rápido, eu parei de comer e nunca tava bom.
Sempre quando eu me olhava no espelho, eu me via 3 vezes maior do que eu realmente estava vendo ali. Então foi aonde eu comecei a ter esses transtornos. Eu cheguei a pesar 47 quilos com 1,63 m de altura, que eu não sou baixinha, eu tenho uma altura bem legal para minha idade, por ser uma mulher, então eu tenho 1,63 m de altura. E nessa época eu já media isso. Então eu tava muito magra, pesando 47 quilos e a cada dia mais que passava eu tava emagrecendo mais e a gente não conseguia trabalhar em cima disso, porque a anorexia ela é uma doença da cabeça. O remédio em si não cura ela tem que ser trabalhada com a cabeça. Que aliás, a depressão nada mais é que um distúrbio nosso da cabeça. Eu acredito muito no remédio, sim, acredito muito na competência dos médicos, mas eu acho assim que primeiramente para a gente poder trabalhar a depressão, a síndrome do pânico, a anorexia, a bulimia, qualquer distúrbio que venha da nossa cabeça, a gente tem que começar por ela. A gente tem que começar a acreditar mais na gente e investir aqui. Porque se você toma remédio, mas você não trabalha aqui, não tem cura. Infelizmente, essa é a realidade. A cura, ela só vem se você tiver força de vontade. Então, assim que eu passei pela anorexia, que foi uma fase bem longa na minha vida, eu lembro que assim, eu fiquei com esses pesos de 47 quilos que eu consegui manter durante um bom tempo, um ano e meio, mas era aquela coisa, eu tava com 47 quilos, mas eu me sentia gorda, eu achava que eu tava gorda pra minha altura, pra minha idade. Foi quando veio o fim do namorinho que eu tava tendo, então assim, foi uma fase de aceitação muito complicada. Eu não conseguia me aceitar de jeito nenhum. Eu me achava diferente, eu me achava feia. Então foi aonde eu entrei na depressão. Que a depressão nada mais é. Gente, é tudo junto e misturado. É a ansiedade, a síndrome do pânico, tudo. Eu costumo falar assim, a ansiedade é excesso de futuro e a depressão é excesso de passado. E foi onde veio uma carga muito pesada sobre mim. Porque assim, quando eu entrei na depressão, eu tinha medo de tudo que tinha acontecido lá atrás voltar. Eu tinha medo de engordar de novo, eu tinha medo de sofrer, eu tinha medo de perder minha família. Tudo que eu tinha vivido no passado veio pro presente. Que foi uma fase que, olha, foi a fase onde eu comecei a tomar remédio, que eu comecei mesmo a fazer o tratamento com antidepressivo, que eu faço até hoje. Eu parei por alguns tempos, eu tentei já parar várias vezes por conta própria, sabe? E hoje em dia eu assumo que eu realmente preciso do remédio. No momento eu preciso, não consigo ficar sem. Mas assim, a minha cabeça também, eu tô trabalhando bem na minha cabeça, porque eu sei que eu só vou conseguir parar com o remédio um dia se eu tiver consciência, se eu tiver conseguido trabalhar comigo, com o meu consciente. Então, é isso, gente. E assim, hoje em dia é bem mais fácil, sabe? No começo eu tinha aquele problema assim, eu tinha vergonha, eu tinha medo de falar que eu tomava antidepressivo. Eu comecei a tomar muito cedo, com 13, 14 anos, que foi a época que eu comecei a tomar. E assim, eu era uma criança, por uma criança estar tomando um antidepressivo, pra mim não era normal. Na verdade, não era pra ser normal mesmo, né? Porque eu acho que depressão é uma coisa que a gente não deveria desenvolver e eu não desejo isso a ninguém. Que é difícil, é uma fase muito conturbada. Eu chorava muito, eu perdia a paciência muito fácil, eu não dormia bem à noite. O meu relacionamento, aliás, porque assim, namoro mesmo, eu só tive um, foi um namoro difícil, foi uma fase bem complicada, era uma fase que eu não conseguia viver bem, eu não conseguia ser feliz e não conseguia fazer outra pessoa feliz. Eu tinha uma certa dificuldade, sabe, uma insegurança muito grande, já pelo fato da depressão e também por todas as outras coisas que aconteceu, acompanhado da anorexia. Eu não me achava suficiente para alguém. Então, assim, tudo foi juntando, tudo foi acarretando a chegar no ponto que chegou. Hoje em dia, muitas vezes eu tenho a recaída ainda, eu choro, eu sofro, eu passo por algumas fases assim meio complicadas. Mas assim, hoje em dia a gente consegue contornar bem melhor. Hoje em dia o meu relacionamento é melhor. Então eu falo assim, gente, o remédio é sim necessário. A gente tem que fazer o uso, claro, com
prescrição médica, mas se o teu médico passou e falou que você precisa, gente, faz o uso do remédio, porque eu vou falar pra vocês, eu fiquei quase 2 anos sem tomar, e foi uma fase que, olha, eu sofri demais e eu tava acabando com a paz da minha família também, a minha família tava sofrendo junto, porque a gente, querendo ou não, por mais que a gente fala assim, ai, mas eu tô bem, eu não quero incomodar ninguém, a gente sempre leva tudo peso pra família, porque a família da gente, principalmente os pais, a minha mãe, ela sempre entendeu porque ela tem depressão. Mas o meu pai que não tinha, ele já não, pra ele não era uma coisa normal. Pra ele era tipo uma frescura, era eu querendo chamar atenção, era mimo meu. Mas gente, eu falo pra vocês, não é fácil. Sabe, se tiver alguém passando por isso, dá a mão, ajuda a pessoa, porque só quem tá passando sabe como que é. Gente, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, porque eu já falei demais e ele ficou muito longo e tem gente que não tem paciência pra assistir vídeo muito longo, né? Então, eu já vou finalizando ele por aqui. E num próximo, a gente pode falar um pouco mais detalhadamente de cada passo. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem que eu faça algum vídeo referente a algum assunto, mandem pra mim, porque assim, eu ando meio sem ideia, sabe? Então vocês mandem, perguntem, não precisa ter vergonha, porque a pessoa mais sem vergonha tá aqui. Então vocês tentam me ajudar, porque assim eu posso fazer uns conteúdo bem legal, eu posso falar de mais coisas pra vocês. Então, gente, é isso aí, ó. Um beijo. Eu vou ficando por aqui. Eu vou aproveitar que hoje eu tô com tempo e vou gravar uns outros vídeos para postar. Então, vocês vão me ver com a mesma roupa em vários vídeos. Mas eu vou aproveitar que o tempo hoje tá bem legal e vou gravar uns vídeos aí. Daí eu vou postando pra vocês, tá? Ó, um beijo e até a próxima. Tchau!